Vivemos tempos sombrios, onde os idiotas e lunáticos têm cada vez mais alcance, onde se organizam passeatas para o retorno de regimes hediondos. Onde nós erramos? Qual o sentido do que tem acontecido? E se eu te responder que todo? Hoje no Filosofia de Segunda a gente vai entender um pouco mais do porquê estudar a história. Muitos pensam que estudar história é simplesmente para constatar fatos, justificar datas comemorativas e entender como chegamos aonde chegamos. Mas eu tenho uma teoria compartilhada por outros colegas na qual penso que uma das principais atribuições do estudo histórico é entender para onde nós vamos. Isso faz sentido? A vida é feita de ciclos, a humanidade evolui, se desenvolve, mas parece que certos padrões vivem se repetindo. Governos autoritários seguem chegando ao poder, doenças seguem se espalhando, negacionistas seguem ganhando voz e a fé segue sendo usada como arma de controle da população. Por que é tão difícil se livrar de alguns padrões? Por que ainda não superamos questões que eram discutidas no século passado? As gerações mudam, as pessoas mudam, as tendências mudam, mas o sistema segue trabalhando e a gente segue preso a um ciclo difícil de se desvincular. Estudar história para mim é importante para que eu possa ir além daqueles que tentaram transformar o mundo antes de mim, ou ao menos entender o mínimo do que já se passou por aqui. Mas eu sou apenas um curioso. Há diversos estudiosos que fizeram da pesquisa de suas vidas entender e classificar a importância da história. Mas para mim não adianta trazer um monte de pesquisa aqui se não se tornar algo acessível. Resolvi então fazer diferente e trazer a palavra de quem vive, pesquisa e ama história. Não só dados, mas a percepção pessoal também. Para que talvez assim a gente possa gerar uma melhor compreensão da importância desse estudo. Um filósofo romano chamado Cícero tinha um jargão muito interessante que é a história magistra vita, ou então a história como mestra da vida. A história então ela serviria como se fosse um conjunto de exemplos do passado para que os seres humanos evitassem repetir os erros que foram cometidos em tempos anteriores. Isso é o que muitas pessoas responderiam sobre a história. A história serve para a gente compreender os erros do passado e não repetir nunca mais. Só que eu acho que só isso não explica. É claro que isso também é importante, mas acho que só isso não explica a importância da história. Eu entendo que é importante que a gente estude a história para ter uma consciência histórica. E o que seria uma consciência histórica a título de exemplo, né? Um exemplo muito simples. É importante você conhecer o passado escravista do Brasil para ter a consciência histórica de que o racismo é um problema estrutural do nosso país e que está entranhado na nossa sociedade. Se você estudar a história, você consegue de alguma maneira aprender isso e formar uma consciência histórica que é fundamental para a tua vida. Sabe que eu tenho uma palestra inteira sobre esse tema, né? Qual a importância de estudar história para quem é do mundo da dança? E nessa palestra eu trago a ideia de vários pensadores e pensadoras, como por exemplo Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, que avalia que ao contrário do que normalmente a gente pensa, né? Ou seja, a gente estuda o passado para não repetir os erros, enfim, para repensar o nosso futuro, enfim, essas ideias que tradicionalmente são repassadas. Na concepção do Yuval Harari, essa ideia não funciona muito bem, porque as condições do passado não são reproduzidas na contemporaneidade. Sendo assim, as soluções que foram geradas nas condições do passado, talvez e muito provavelmente não são reproduzíveis hoje em dia, não vão ter os mesmos resultados, né, na contemporaneidade. Na ideia do Yuval Harari, a gente estuda história para entender que o nosso presente não é um resultado de uma aleatoriedade, que dentre todas as infinitas possíveis condições, os infinitos desdobramentos que estavam ali disponíveis para a continuidade da nossa história, foi esse que aconteceu. A gente chegou aqui por conta deste caminho que agora está registrado e a gente pode reacessar para entender como a gente chegou aqui. E eu cito também a frase da Sophie de Scheeptrechfer, certamente eu errei aqui a pronúncia do sobrenome dela, que avalia que é importante estudar a história para não sermos complacentes com o nosso próprio tempo. O que isso quer dizer? Para a gente não olhar para aquilo que agora existe, para esse mundo com o qual eu interajo diretamente e não achar que ele é a melhor das condições, que ele é único, que ele é, enfim, chegamos no ápice da evolução. Na verdade, olhando para trás, a gente percebe que essa aqui é só mais uma etapa de um processo que provavelmente não tem fim.
A importância da história para mim ela vai além de somente pesquisa. Ela vai também para um caminho de vida prática, né? Porque ela torna compreensível as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E isso dá uma utilidade interessante para a gente entender como o mundo funciona, né? Como ele é múltiplo, principalmente. E não pode ser reduzido a apenas um sentido e uma maneira de verdade, de moral e de ética. Então, acho que a história ela nos abre para o infinito, né? E nela também se prende conceitos e marcações temporais, né, períodos, mas também ela se prende às relações das pessoas e como isso ocorreu. E isso vai desde entender a política, de entender a sociedade e também no sentido humano, principalmente.